Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez para trazer para você um discipulado para você. Então, estamos dando continuidade aqui ao nosso curso, mas de tudo, é sempre aquele pedido é, inicial que nós fazemos sempre aqui, quando inicia nossos vídeos, é que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que já é inscrito, né, e os que inscreveram, por favor, deixe seu like. Digo para vocês, é muito importante esse like para o nosso canal aqui. Tá? Eu estou guardando aí você, tá? Qualquer coisinha que se quiser, tá no comentário. Caso você queira o livro, é só você falar, pastor, onde eu posso comprar esse livro? Se caso você quiser, já adiantamos, né? Como falamos aqui, não podemos mandar por via PDF cada unidade, né? Você fala assim, pastor, eu estou fazendo uma unidade tal, do livro, do curso tal, preciso da apostila. Eu vou mandar para você. Dentro do meu direct, eu sempre direct lá do Instagram, tá? É lá que você vai fazer o seu pedido. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui. É o curso Em Missão com Deus, Vivendo o Propósito de Deus para a Sua Glória. Tá aqui o curso. E hoje vamos dar continuidade à parte A, parte 2 do nosso curso, da nossa unidade número 5. A aula número 5 é Jesus na missão com Deus, um Salvador para todos os povos. Hoje nós vamos para o dia 4, tá bom? Vamos lá. Sua geração em missão com Deus. Jesus poderia ter vencido o mundo por si mesmo, mas ele não estava satisfeito em agir assim. Em vez disso, Jesus percebeu que estava no plano do Pai que ele recrutasse a sua geração para levar o evangelho aos confins da terra. Aí vamos agora ao número 2, o número 1 daquele segundo gráfico, do segundo diagrama que nós mencionamos no início do curso. Deus escolhe o povo dele em sua geração para estar com ele na missão de reconciliar um mundo perdido. Como você já deve ter visto, Cristo passou muito tempo em oração antes de escolher os 12 discípulos. Ele levou mais de 3 anos para ensiná-los e treiná-los para a tarefa global para a qual cuidadosamente os havia escolhido. Então, após a sua ressurreição, ele os comissionou para a missão mundial, usando as palavras de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Deus chama você para a mesma tarefa. Nós temos também outro versículo bíblico que é Atos, capítulo 1, versículo 8, né, que eu gosto muito de ler ele, mas eu gosto muito de ler ele na minha versão. Né, Atos, capítulo 1, versículo 8. Hoje eu estou pegando uma biblinha com a letrinha maior, né? E a gente está com problema de vista, rapaz. A gente precisa facilitar nossas leituras, né? Então, por isso, estou aqui com essa Bíblia. É da mesma versão, eu sempre uso aqui, é a NA, né? A gente tem várias versões aqui. Eu uso muito a NA, a nova versão Almeida. Versículo 8, capítulo versículo 8 diz o seguinte: Mas vocês receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então está aqui essa palavra, nós temos lá no capítulo 28, que fala que Jesus disse que iria nos dar, ele iria nos dar autoridade para podermos ir por todo mundo e evangelizarmos cada um, discipularmos a cada um e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Jesus ele começa a fazer realizar o seu projeto. O projeto de criar uma instituição, criar uma igreja, para poder para que ele venha seguir o seu propósito, os seus planos aqui nessa terra. O plano de Deus, como nós podemos já observar, né, e entender, que é salvação. Esse é o único propósito de Deus nessa terra, é salvar a humanidade, é resgatar a humanidade.
E você faz parte disso, dessa missão. Eu faço parte dessa missão, para nós podermos fazer esta obra. E aqui, em primeiro lugar, ele faz nos entender que é debaixo da sua autoridade. Ele falou, eu tenho autoridade no céu e também foi me dada autoridade na terra. E ele diz lá em Atos que para nós buscarmos o poder que vai transformar vidas. Eu quero sempre lembrar você que quando nós vamos fazer a missão com Deus, a missão de Deus nessa terra, nós não vamos aqui trazer a nossa própria filosofia, a nossa própria forma de pensar, né? Ou a nossa forma de entender a Escritura. Porque outro erro também é querermos, né? Querer entender, querer interpretar a Escritura. A Escritura não se interpreta, ela se entende, né? Vamos tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas aí querendo entrar por esse caminho. Por favor, não entre, vamos seguir o que a Escritura diz, vamos aprender, entender o que ela diz e não vamos querer interpretá-la e achar que eu conheço Bíblia mais do que todo mundo. Cuidado, essa soberba, essa arrogância tem levado muitos teólogos, muitas pessoas que se dizem inteligentes ou que conhecem a Escritura no fundo do buraco, né? Então, a soberba, ela é um perigo, é um problema muito sério para a humanidade. Então, vemos aqui que a igreja significa o quê? A igreja vem no grego eclésia, é chamados para fora. Então, o nome já diz, chamado para fora. Você não vai evangelizar dentro da igreja, você vai evangelizar lá fora. O trabalho da igreja não é dentro de quatro paredes, né? Tanto o nome, né, eclésia, já diz tudo isso, né? Não é para poder trabalharmos dentro de quatro paredes, é para podermos trabalhar lá fora. A igreja mesmo, ela trabalha lá fora. Então, Deus nos escolheu para isso. Nos escolheu para isso. Você é escolhido para poder justamente ser essa pessoa que vai levar a palavra de Deus avante. O número 2 quer dizer, Deus chama o seu povo para estar na missão com ele. Todos os dias os discípulos viam Jesus cumprir o chamado que seu pai lhe havia feito. Seu ministério foi tão incrivelmente eficaz que os discípulos devem ter se sentido inadequado para encarar a tarefa de ganhar o mundo para Jesus. Uma vez que Jesus já o havia escolhido, eles souberam que havia sido chamados para deixar as suas velhas atividades e seguir as metas do reino de Deus. Por terem obedecido, o Espírito Santo operou poderosamente por meio deles para pôr o mundo de cabeça para baixo. Começando com os judeus em Jerusalém, continuando com os gentios de Samaria, regiões vizinhas, discípulos levaram a mensagem da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Cristo para os povos pagãos, sabendo que ela poderia endireitar o mundo deles. Então, a mensagem que eu tenho que pregar tem que estar dentro dessas três temas aqui. Se você não pregar, se a sua mensagem não estiver dentro dessas três temas, a sua mensagem é infrutífera. Então, a missão com Deus que vamos fazer lá fora, nós temos que pregar a mensagem que inclui a crucificação, que inclui a ressurreição e a ascensão de Cristo. O que significa isso? A crucificação foi para poder levar as pessoas a morrerem para o mundo. A ressurreição é para fazer as pessoas entenderem que temos que viver para Deus. E a ascensão é que vai pregar sobre a iminente volta do Senhor, a volta do Senhor Jesus para poder nós fazemos parte desse grande plantel a qual Deus vai criar aqui nessa terra e você está incluído nisso. Entendeu, amados? Vamos parar de inventar mensagens, vamos parar de inventar coisas. Se nós vamos fazer a missão com Deus, nós temos que estar centralizado no que a Bíblia nos orienta. Os apóstolos, depois disso, você vai entender, aí eu aconselho você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos, eles após Jesus ir, o que eles se focaram foi somente na mensagem da crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo.
Se você sair fora disso, repito, vai ser infrutífera a sua mensagem, ela não vai ter fruto. Porque essas três temas aqui, elas têm que estar embutidas. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Meu irmão, você tem o Espírito Santo. Eu particularmente, quando vou pregar, eu peço ajuda do Espírito Santo, né? E graças a Deus, quando nós pregamos, nós vamos sempre, de uma forma direta ou indiretamente, incluir esses três temas. Eles têm que estar, de alguma forma, não explicitamente, é claro. Você vai falar, hoje vamos falar sobre crucificação, o segundo tema, ressurreição, o terceiro tema, ascensão. Não é isso. Dentro da mensagem, a Bíblia, ela é fantástica, ela é a inspiração de Deus, foi escrita por Deus. Então, se você vai pregar a Bíblia, então você vai pregar a Bíblia com a orientação do Espírito Santo, perdão, preciso mencionar isso, você vai conseguir fazer isso, com certeza. Então, vamos lá, vamos pular a nossa página aqui. Agora, lembrando também que Deus, quando chama o povo, né, o Israel, que vemos aqui, eles começaram a pregar o evangelho para as pessoas. Vimos que Deus fez alguns rebuliços, algumas movimentações, e o mundo lá, naquela época, ficou preocupado. É como diz aqui, nós lemos aqui, pôs o mundo de cabeça para baixo. É assim que a igreja tem que fazer. Você tem ideia? No capítulo 17 aqui, que eu gosto muito de ver isso, que Jason, eles entram na casa de Jason porque Jason Jason ele estava escondendo Paulo. Eles sabiam disso, eles ficaram preocupados. Cadê esses camaradas? Queremos matá-los. Mas revolucionou. Depois disso, a igreja começou a evoluir. Aí vejamos que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, é muito interessante você notar isso, a igreja ela foi dispersa em devido à perseguição, e depois disso foi anunciado a palavra do Senhor também para os samaritanos. Aí eles saíram para Samaria, né? Tanto que em Samaria, o Filipe foi um dos pregadores que fez essa missão. Aí no percurso do caminho encontrou aquele etíope também, e a obra deu continuidade. É assim que consegue, é assim que vamos prosseguir. Número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com a sua igreja e geração. Imagine-se saindo debaixo das regras e regulamentos do antigo pacto e, de repente, sendo liberado para compartilhar a gloriosa liberdade do novo pacto com sua geração. Foi isso que os discípulos experimentaram. Por meio do seu íntimo relacionamento pessoal com o Filho de Deus, eles foram milagrosamente transformados. Esses homens devem ter ficado maravilhados por participar da maior transição que afetou as mais profundas raízes da antiga religião. Uma vez sacrificar bois, bodes, carneiros, eles celebravam agora com pão e vinho, o corpo partido e o sangue derramado de Cristo, a quem caminharam e falaram. Então agora mudou a história. Estamos debaixo de uma promessa de Deus. A igreja está debaixo da promessa. Que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque ela está debaixo da proteção de Deus. Número 4. Deus prepara o seu povo em sua geração para a missão. Assim como o pai esforçou-se muito para preparar seu filho para o ministério para o qual o havia chamado, Cristo cuidadosamente preparou os seus discípulos para o trabalho do reino. O Senhor passou muitas horas a ensiná-los, usando parábolas simples para incutir-lhes a verdade. O que hoje está faltando para você, pastor, para poder mobilizar, incendiar a sua igreja com um avivamento? Porque avivamento que a Bíblia me ensina, eu creio que ela ensina para você também, a Bíblia é única. O que a Bíblia ensina sobre avivamento é quando pessoas são mobilizadas a trabalharem, a se movimentarem para poder irem ao encontro das pessoas perdidas. Quando o amor e a paixão pelas almas, ela ferve, ela transborda em seus corações. Quando isso não acontece, porque a igreja está vivendo apenas
apenas por viver, mas a paixão não existe mais. É como aquele casal que vive como amigos dentro de casa. Não existe mais paixão, não existe mais aquela coisa, né? Então, você tem que viver isso. Nós temos que buscar isso. Em breve, nós voltaremos novamente aqui. Não sei se eu vou trazer aqui no canal de Didascalo. Eu creio que não seja, mas eu tenho um canal chamado Ministério Opa. Você entra nesse canal e, com certeza, você vai estar bem atualizado com as mensagens que eu sempre estou enviando para lá, sejam elas pregadas em igrejas e sejam elas também mensagens que eu, aqui no meu humilde escritório, com esse humilde aparelho que eu tenho aqui, onde nós transmitimos a mensagem. Não temos aqui alta produção, mas o que Deus me deu, a gente vai procurar fazer o máximo possível. Vamos lá? Número 5. Deus envia o seu povo hoje para onde ele poderá melhor trabalhar o intermédio dele para cumprir a sua missão. Desde Babel, o mundo nunca foi tanto uma aldeia global quanto é hoje. A migração de todas as partes do mundo tem integrado todos os povos. Calamidade tem dispersado os refugiados por todo o globo. A educação tem atraído estudantes em todas as partes do centro de aprendizado. A economia mundial tem levado todas as gerações a enfatizar o aprendizado do inglês como a segunda língua. Empresários viajam aos milhares para outros países. Por que a globalização ocorreu nesse exato momento da história? Por quê? Porque o objetivo de tudo isso, esse chamado globalização, é exatamente trazer o evangelho ou chegar próximo das pessoas do evangelho. Porque aí, uma pessoa que veio lá dos Estados Unidos, veio visitar o Brasil, ele veio para cá e Deus mandou você ir lá, ou você, de alguma forma, foi fazer uma visita em algum lugar longe, de outro país, e Deus vai lá, usa você para poder trazer o evangelho para essas pessoas. É assim que funcionam as coisas, amados. É assim que tem que funcionar as coisas, entendeu? Porque a gente tem que estar onde Deus quer trabalhar com a gente. Se Deus quer trabalhar com você aqui, né? Aí agora Deus agora não está dando certo, porque Deus quer que você faz isso em outro lugar. Eu relutei muito com isso, né? Eu tive que pagar um preço muito alto para poder largar aquilo que Deus já tinha mandado eu entregar há muito tempo, né? Deus já tinha mandado entregar há muito tempo e nós relutando por causa de questões pessoais. Esse é o problema, né? Nunca você vai fazer a missão com Deus usando o sentimentalismo. Caramba, quando saiu, hein? Carambola, viu? Quando saiu. Mas, entendendo? Tem que tomar cuidado com isso. No reino não existe sentimentalismo. No reino existe razão, existe fé, existe chamado, existe a ordem de Deus. Então eu paguei um preço muito alto, não quero que você também pague também esse preço. Se Deus mandou você sair plano. Você tem ideia? Hoje eu estou fazendo trabalhos que se naquela época eu largasse, talvez estaria evoluindo mais, mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem seu tempo também. Mas a verdade é que nós temos que não se prender a nada nesta terra. O reino não é nosso, o reino é de Deus. E o reino engloba tudo. Vamos lá? A parte 5, agora o dia 5 é Jesus é o único caminho. Paulo diz que os fatos do evangelho são: Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Outro fator implícito é a encarnação. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ler aqui mais à frente. A encarnação, na verdade, ela é uma das doutrinas muito fundamentais. Eu não vou aqui explicar todas elas, mas eu posso apenas adiantar a você, porque a encarnação é o fato de Deus ter saído da sua glória, do céu, do seu trono, para vir a esta terra e se encarnar num homem. Por quê? Para ser o padrão, para se padronizar, para ser o padrão de todos aqueles que vão dar sequência à missão dele nessa terra, foi Jesus. Então, a encarnação, ela nos ensina isso. Vamos ver aqui alguns casos, como para os muçulmanos, olha só, é um absurdo
pensar que Deus transcendente e todo-poderoso se limitaria a tornar-se um ser humano. Para o hindu, a distinção da encarnação começa com uma vinda definitiva de um único Deus, verdadeiro na história, na história é ridícula. Ele não consegue imaginar Deus tornando-se uma pessoa e vivendo no mundo. Para o animista, que crer que plantas e animais têm alma, Deus é removido para longe da terra e presta pouca atenção ao povo e ao seu sofrimento. Não admira que Jesus seja a pedra de tropeço para aqueles que não aceitam como a revelação de Deus. Somente Deus poderia pensar na encarnação. As religiões criadas pelo mundo elevam as pessoas à posição de Deus, de um Deus. Somente a Bíblia ensina que Deus se fez homem. Nenhuma dessa pessoa leva uma vida completa até que tenha um encontro real com Deus que invadiu a história. Os cristãos não podem descansar até que todas essas pessoas saibam que Deus visitou a terra para trazê-las a um relacionamento correto com o seu Criador e experimentar a glória de Deus em pessoa. Então, você entendeu que o nosso papel é justamente pregar isso, toda a questão do Evangelho, e fazê-los entender que Deus esteve no nosso meio. Deus veio em pessoa no nosso meio. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é a própria personificação de Deus nesta terra. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, deixa eu ler aqui que diz isso na margem aqui, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, no grego, aniquilou-se a si mesmo, vem da palavra keneo. Simplesmente significa esvaziar-se, tornar-se nulo e sem efeito. Na verdade, o próprio Deus, ele veio para cá e esvaziou da sua glória, porque ele veio ser semelhante ao ser humano. Isso não é uma coisa extraordinária, é uma coisa humilhante. Mas ele fez isso para poder, sabe o quê? Estar no meio de nós, para poder sentir como nós, viver como nós, né? Então, por isso, a encarnação tem esse poder, de poder hoje eu olhar para Jesus. Por isso que você vai observar na Bíblia, né? Você vai ver que os ensinamentos das epístolas fala que tudo vem em torno da imagem de Cristo. O objetivo é nós seguirmos a imagem de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que para isso nós fomos chamados, Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que venhamos seguir as suas pisadas. Isso quer dizer, ele é o padrão para nós. Tá bom, meu querido? Vamos virar a página? Crucificação. O aniquilamento de Cristo culminou no Getsêmani, no Gólgota. Tudo começou ali. O que diz aqui, Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte da cruz. Crucificação é aonde iria matar tudo os nossos pecados. Quando Jesus é crucificado, quando ele é morto na cruz, ele disse que a palavra está consumada. Ele quer dizer o seguinte: eu terminei o que tinha que fazer. Satanás perdeu mais uma vez. E ali, quando ele mata, como ele carrega sobre si, como diz lá em Isaías, carrega sobre si todas as nossas enfermidades, então ele vai levá-las para a cruz. É por isso que lá no Getsêmani, quando começa aquele probleminha ali, o Satanás já tinha ciência disso. Ele estava sabendo que o negócio ia ferver pela dele. Que a cruz seria um tiro no pé dele. E ele seria destruído exatamente ali, né? Então, quando ele vai para a cruz e crucifica, ele mata todos os pecados e as nossas dívidas, né? Você vai observar, quando você lê sobre os textos da crucificação, que uma nuvem negra, ela paira sobre Jesus. Jesus até declara, né? Exclama ali, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento
estava sobre ele totalmente os nossos pecados. Aí Deus se afastou de Jesus, né? Aquela ligação dele com o céu tinha se distanciado. Então, quando ele faz isso, aí ele começa a descrever, a continuar a grande tarefa, a grande missão de morrer por nós, e ali morre nos pecados. A crucificação significa que o nosso preço foi pago na cruz. Também temos aqui, na outra página, a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, a encarnação e a crucificação seria apenas um enigma, algo que, né, por exemplo, eu ia ter 10 milhões de reais no banco, mas eu não saberia. Eu era uma pessoa milionária, mas eu não saberia que eu era milionário, né? Como é que eu ia saber que sou milionário se eu não sei, se eu não posso saber o que está na minha conta? Então, a ressurreição, na verdade, ela significa isso. É quando é a prova do que Jesus fez por nós. Todo mundo viu Jesus, então aquele padrão ali após a ressurreição é o que vai ser o padrão da igreja após a ressurreição da igreja. Então, se você quer saber como é que você vai ser após a ressurreição, está Jesus ali com o padrão. Mas primeiro você precisa o quê? Né, dizer como Paulo, estou crucificado. Quando eu digo que eu estou crucificado com Cristo, eu estou aniquilando toda a minha carne, todas as atividades da minha carne, né? E quando eu faço isso, eu recebo, depois da ressurreição, que é uma nova vida para Cristo. É muito importante isso, você pregar para as pessoas, anunciar para as pessoas esses três temas. Ele tem que estar evidente na sua mensagem. Você tem que pregar sobre a vinda de Cristo, que é a encarnação. Tem que pregar a morte de Cristo, que é a crucificação. Tem que pregar uma nova vida com Cristo, que é a ressurreição. Se você não fizer isso, a sua mensagem não terá efeito. Espero que fizemos um resumo aqui, porque é uma mensagem que já estamos trabalhando aqui sobre isso, desde que nós estamos falando sobre Jesus, né? Então estamos apenas resumindo aqui. Agora, não ficaria por menos, ficaria por menos se nós não falássemos também de uma grande mulher na missão, né? Aqui nós temos aqui as mulheres na missão. Vamos falar justamente sobre Maria na missão com Deus. Ela teve uma parte muito importante. Antes disso, não quero dizer que Maria seja divina, seja uma mulher que deve ser adorada. Não. Maria foi uma mulher comum, como todas as mulheres são. Porém, Maria foi escolhida. Alguém tinha que fazer essa transição de Deus encarnar nessa terra. E foi escolhida Maria, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, né? E não existe, sabe, essa coisa que Maria, ela é mãe de Jesus, porque a mãe de Deus não existe. Deus não tem mãe, essa é a verdade. Desculpe desapontar você, mas Deus não tem mãe. Deus é único, Deus é soberano. Maria é mais uma criação de Deus, como você é. Eu queria apenas dizer isso, não quero aqui entrar em confronto com ninguém, só quero esclarecer o que a Bíblia ensina. Então vamos lá, vamos falar sobre Maria? Deus escolheu você para envolver em sua missão para reconciliar consigo o mundo. Por séculos, as jovens virgens judias esperavam ser escolhidas para ser a mãe do Messias. Que surpresa foi para Maria descobrir que Deus havia escolhido para conceber seu filho. É uma coisa gloriosa. Não tem ideia como Maria, ela ficou satisfeita quando a ficha caiu, né? E vimos isso mais tarde, quando ela, depois de 3 meses, foi visitar Isabel, e ali começou os contatos entre Jesus e João Batista nos ventres de suas mães, e ela teve a certeza que Deus estava no negócio. Vamos lá, número 2. Deus chama você para si mesmo para que possa estar na missão com Ele. Mesmo quando percebe que Deus escolheu para desempenhar um papel vital em sua missão, você pode estar inclinado a dizer, como disse Maria, como farei isso?
Independente de qual seja a pergunta, sua resposta para a tarefa que Deus tem para você pode ser a mesma que a de Maria. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que eu farei? Como se fará tudo isso, Senhor? Essa pergunta ela é normal. Maria fez isso porque está vivendo algo, algo diferente. E depois que ela entende isso, ela então faça segundo a tua palavra. Vamos embora. Se é assim, né? E naquela época uma mulher parecer virgem, tanto que José quis até desposá-la, né? Não é uma coisa muito comum. Mas Deus trabalhou de todas as formas. Provavelmente ela teve alguns problemas sobre isso, mas Deus trabalhou e Jesus nasceu. Vamos lá, número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você a fim de cumprir sua missão. Quando Deus chama você, Ele promete abençoá-lo e se você lhe obedecer. Deus prometeu a Maria que seu filho seria chamado Filho de Deus. Hoje, houve também somente uma mãe do Messias, mas Deus confia a seguinte tarefa para todos os pais: instrui o menino no caminho que deve andar, até que, quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, aqui existe outro ponto muito importante. É você ter a função de educar nada mais e nada menos que o Deus conosco, o Deus presente, o Deus encarnado na vida de uma criança. Jesus nasceu, cresceu naturalmente, justamente para isso. Deus não veio, né? Ele veio como começar tudo de novo na vida dele. Ele foi lá no nascimento, teve um momento de mamar, de andar, de gatear, de andar e tudo isso, até se tornar, até chegar aos 30 anos para poder dar sequência à missão. E é uma responsabilidade muito grande para Maria. Não foi uma coisa qualquer, não foi nenhuma tarefa fácil para Maria, né? E fora os contratempos, né, que ela passou por isso. Vamos lá. Número 4. Deus prepara a equipe para você para estar na missão com Ele. Deus tem uma forma extraordinária para preparar as pessoas para estar na missão com Ele. Maria teve que encarar o estigma de ser uma mãe solteira ou ser acusada de ser infiel ao homem a quem era noiva. José estava pronto para repudiá-la, mas quando Deus lhe deu um sonho para confirmar que havia feito a Maria. Deus mandou Maria visitar sua prima Isabel. Aí aquela história que contamos depois de 3 meses, houve aquela conversa entre os 2 meninos. Então, Deus equipa, Deus prepara tudo. Nada vai sair fora do normal. Maria, né, à vista humana, as pessoas poderiam pensar que ela agora iria ser apedrejada. Era a lei que dizia isso. José, temendo isso, ele quis sair fora, repudiá-la, mas Deus estava trabalhando e enviou um anjo para falar com José. E assim Deus faz também conosco. Aquilo que parece impossível para realizar, é justamente isso que Deus vai fazer. Deus vai equipar você. Simplesmente segue a direção de Deus. A missão, já repetimos mais uma vez, a missão é dele e não é nossa. Número 5. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio, para cumprir a missão. Deve ter sido difícil para Maria viajar de Nazaré para Belém para ter seu filho depois de lá chegar. Não foi fácil, alguns meses depois, ouvindo o anjo que Maria e José teriam que fugir para o Egito, longe de sua cidade natal, para que Herodes não matasse Jesus. Ela facilmente poderia ter dito: estou pronta para voltar para Nazaré, arrancarei a sorte de lá. Mas ela percebeu que deveria ir para onde Deus enviara, porque lá seria melhor, lá onde ele poderia melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir missão. Então vamos entender que não é onde você quer, é onde Deus quer.
o local aonde Deus vai colocar você para trabalhar. Poderia Jesus, Deus, acabar com Herodes? Poderia, mas não. Deus não trabalha assim. Ele quer fortificar a nossa fé. Ele quer que a gente haja pela fé, pela obediência a Ele. Então, por isso que nós temos que seguir aonde Ele quer trabalhar, e não onde nós queremos. Número 6. Deus guia você passo a passo em sua missão para glorificá-lo entre todos os povos. Por vezes, Maria teve dificuldades em saber como responder ao que acontecia com ela e com seu filho. Seus outros filhos não criam que Jesus era o Messias, e seus vizinhos tentaram matá-lo. Certa vez, quando ele e os meios-irmãos de Jesus foram levá-lo para casa, porque as pessoas diziam que ele estava possuído de demônio, Jesus até recusou-se a vê-los e disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Independentemente de quanto tenha sido doloroso para Maria, ele permaneceu fiel e fez a vontade do Pai. Você está questionando Deus por causa do que está acontecendo com você? Não faça isso. Siga a direção, siga Deus e sua direção até o fim do caminho. Você verá que estava na missão com Deus, mesmo quando sentiu-se ignorado e maltratado. Para onde Deus está conduzindo você? Para onde Deus está conduzindo você agora? Então, pense um pouquinho, onde está conduzindo você? Então, siga o caminho. Né? Jesus não se deixou levar por isso. Né? De repente, Maria chegou lá pensando que ela tinha qualquer autoridade, por isso que eu falei que no início aqui sobre Maria, né? Ela não tem toda essa dinâmica como as pessoas falam aí, né? Ela não é essa deusa que as pessoas dizem que elas são. Ela chegou lá e disse: olha, eu quero falar com o meu filho. Poxa, mas peraí, que negócio é esse? Virou bagunça agora? Aí disse: olha, aqui está a minha mãe, meus irmãos estão aqui, todo aquele que faz a vontade de meu Pai são aqui. Então ele quis ensinar para Maria, né, que ela foi apenas a portadora da missão que Deus a qual entregou para ela, sobre Jesus. Ela não tinha nenhum controle, ou poderia ter um controle do que Deus na vida de Jesus. Jesus, ele é o Criador, é o Senhor. Então, ela entendeu isso. Em vez de ficar chateada, ela entendeu claramente que não é assim. Tanto que lá no primeiro milagre de Jesus, quando ele lá em Caná, ela disse: olha, mestre, acabou, o que eu tenho com isso? Né? E ela conversou com ele, né? Agora reconhecendo ele como o Criador, ele foi lá e fez a obra. Então é assim que Deus funciona. Né? Agora, não vamos deixar levar pelas circunstâncias, né, a qual ela tende a querer nos impedir a caminhar. Vamos prosseguir por aquilo que Deus colocou em tuas mãos, mesmo que seja difícil. Por último, Deus usa você para cumprir sua missão enquanto você viver. Maria poderia ter questionado se Jesus estava cumprindo a missão do Pai quando ele estava sendo tentado e crucificado. Ela lembrou que Jesus, há mais de 20 anos, havia lhe dito nessa mesma cidade: porque me procureis, não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Maria viveu para ver seu filho permanecer na missão com o Pai por meio da crucificação e ressurreição. Eu fico imaginando Maria olhando para Jesus depois que ele morre, e ela disse: eu cumpri a missão. Eu fui mãe e eu procurei fazer tudo o que eu pude para poder conduzir a missão de Deus nesta terra. Eu queria terminar aqui conversando um pouquinho com você sobre isso. Né? A gente, na verdade, temos uma missão nessa terra. E quando nós cumprimos ela, eu já tive várias experiências de pessoas que não eram salvas, depois, à vista humana, na ótica humana, eles não tinham nenhuma possibilidade
se salvar, mas depois que você cumpre a missão, as pessoas morrem salvas, morreram, caramba, morreram salvas. Pessoas hoje estão no evangelho, tem pessoas hoje que outrora eram pessoas difíceis de trabalhar, mas hoje estão pastoreando igrejas, estão vivendo aí, fazendo a obra do Senhor. A paciência, né? E a gente vê que valeu a pena. Vale a pena, amados. Nós estamos com uma nova tarefa hoje, enquanto estamos gravando essa mensagem, aqui em 2023. Estamos com uma tarefa difícil, ali onde a igreja onde estamos nos dirigindo hoje. E a vida particular nossa, ela fica um pouco meio tumultuada, meia complicada, mas a gente prossegue. E quando terminar tudo isso, a gente vai ter a mesma alegria, a mesma satisfação de dizer se cumprimos mais uma tarefa. Então, segue o teu caminho, meu amado. Prossiga. Deus tem algo grande para a tua vida, profundo para você. Não permita, de hipótese alguma, que nada venha parar você, que venha neutralizar você na missão que Deus tem para você. Como Jesus, como Maria, pessoas que cumpriram a missão, como Pedro, como Moisés, Davi, Abraão, também cumpriram as suas missões, a sua missão. Na próxima unidade, que é a unidade 6, vamos falar sobre Pedro. Então aguarde aí, temos muitas coisas para aprender com esse homem na missão com Deus. Deus abençoe, até a próxima aula.